Pouquinho sobre cálculo de forças e aceleração na dinâmica. Força nada mais é do que uma interação entre dois corpos e que pode produzir dentro dessa interação uma alteração ou na forma deles, né? Por exemplo, quando um bate no outro, quando você amassa, rasga, quebra, né? Ou na velocidade, né? Você pode acelerar, você pode frear ele, você pode pará-lo de repente, você pode mudar a direção em que ele vai, né? Então aí você vai alterando o vetor velocidade também. É uma grandeza vetorial, né? Não podemos esquecer, porque pode alterar a direção e o sentido do movimento dos objetos. E, além disso, a gente classifica a força em duas classes. As forças de contato, como, por exemplo, a normal, a tração, a força elástica e a força de atrito. E as forças de campo, como, por exemplo, a força-peso, a força elétrica, a força magnética, por exemplo. Então, na dinâmica, a gente estuda essas cinco que estão apresentadas aqui: a normal, tração, força elástica, força de atrito e o peso. E nós vamos começar então o estudo pelas leis de Newton. Então, Newton propôs três leis para a gente. A primeira lei, que dizia, e ficou conhecida como lei da inércia, dizia o seguinte: se a resultante vetorial da soma das forças sobre um corpo for nula, ele vai permanecer no estado de dinâmico que ele esteja. Se ele estava parado, ele vai continuar parado. Se ele estava em movimento, certamente ele vai continuar em movimento, mas em linha reta e com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme. A segunda lei fala o contrário. E se a resultante das forças, a resultante vetorial, não for nula, né? Então aí ele vai estar sujeito ao aparecimento de uma variação da velocidade no tempo, ou seja, ele vai ter uma aceleração. E essa ficou conhecida como o princípio geral da dinâmica. E a última, mais conhecida de todos, a gente ouve falar o tempo todo, é a lei de ação e reação, que diz que se você tem um corpo A aplicando uma força num corpo B, o corpo B também aplica no corpo A uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto, né? Então são as três aí que a gente se baseia para o estudo da dinâmica com as forças que foram citadas. Antes de começar a detalhar cada uma das forças, vamos imaginar uma situação de força horizontal empurrando um objeto para a gente entender como se utiliza essa segunda lei aqui de Newton na prática para calcular a aceleração. Então, caso simples: tem um objeto, vamos desprezar a questão do atrito, e aí alguém empurra esse objeto com uma determinada força e aqui marcado como 20 newtons. Interessante que no Sistema Internacional de Medidas, a força é medida em newtons e a massa é medida em quilogramas. Se não tiver, a gente tem que fazer a conversão. Aí vou atrás da fórmula da segunda lei, e aqui, como é resultante das forças, se só tem uma, essa própria força entra aqui no lugar da força resultante. E aí basta substituir os valores, 20 e 2,5. Esse fator que está multiplicando do outro lado, ele aparecerá dividindo. Você pode fazer a divisão por aquele processo, né? Toda vez que aqui embaixo termina em um número com o algarismo 5, você pode dobrar os dois elementos e encontra uma nova fração mais fácil de dividir. Se quiser continuar dobrando, você pode, aí ficaria 80 sobre 10, que dá 8 do mesmo jeito. Nesse outro exemplo, a gente já tem duas forças empurrando, como se fosse duas pessoas empurrando o mesmo caixote aqui. Força de um é de 20, a do outro é 30 e a massa 5 kg. As unidades estão corretas. Pega aqui, agora tem aquela parte vetorial, né? Antes de sair fazendo conta, eu tenho que fazer o desenho. Então, aonde termina o primeiro vetor, desenho o segundo, o resultante começa no primeiro, termina no segundo. Ó. Então, a força resultante tem toda essa dimensão. Se ela tem toda essa dimensão, ela vai ter a dimensão deste vetor mais deste vetor. Então, basta deixar isso aqui como força resultante no cálculo, né? Então vamos lá, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Esse cara agora passa a ser esse conjunto aqui, F1 mais F2. Substitui os valores que a gente tem, efetua aqui a soma e novamente traz o 5 para cá e você encontra que a aceleração é igual a 10 metros por segundo quadrado. Então é uma situação simples de trabalhar. Todas as complexas que vão aparecendo em dinâmica são fáceis de resolver se você quebrá-las em partes, até que cada parte fica uma situação assim mais simples, tá? Mais um exemplo, agora com os vetores opostos, são paralelos, mas são opostos, e aí a força resultante vai ser determinada novamente pelo desenho. E no desenho a gente desenha o maior primeiro, e depois do maior, você na ponta do maior você volta o segundo.
essa diferença de comprimento passa a ser o vetor resultante. Agora, esse tamaninho é a diferença entre esses dois tamanhos, portanto a fórmula da força resultante fica desse formato. Busca a segunda lei de Newton, troca esse Fr por F1 menos F2, substitui os valores que a gente tem, 60 menos 40, 20 dividido por 5 na próxima linha, e aí a gente acha o valor da aceleração. Simples assim. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente já começa a falar da força-peso, depois da força normal, depois das outras e assim por diante. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.